Sejam bem-vindos a mais um episódio do Raiz e Resultados para o Brasil. O programa que mostra a verdade do campo, a realidade do produtor e as estratégias que transformam solo em produtividade e produtividade em lucro. Eu sou Fernanda Condessa e hoje temos um programa imperdível para quem planta cana-de-açúcar ou quer entender de verdade como deixar o solo rico, produtivo e duradouro. Vamos falar sobre um setor gigantesco e estratégico do agro brasileiro, a cana-de-açúcar. Uma cultura que move bilhões, exige planejamento, profundidade de solo, logística, inteligência e decisões certeiras. Para esse bate-papo, recebo dois especialistas, nomes que vivem o campo na prática. Rafael, engenheiro agrônomo, pós-graduado em fertilidade do solo e nutrição de plantas, com 8 anos de experiência em usinas do Triângulo Mineiro de cana-de-açúcar, tendo atuado em manejo integrado de pragas e doenças, e hoje na área técnico-comercial. Ele conhece a rotina, os desafios do corte, a importância da raiz e tudo que trava ou acelera a produtividade. Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, Kelly. Bom dia, Fernanda. Obrigado aí pela oportunidade. Fico muito feliz pela lembrar do meu nome. Kelly, espero contribuir com vocês, trazer uma contribuição singela aqui para vocês e vamos bater papo. Você tem muito a contribuir. Sim. Kelly Rosana, especialista em agronegócio, logística, correção do solo, gesso e calcário. Ela acompanha produtores em diversos estados e vê de perto onde nasce o lucro na profundidade da raiz e na estratégia da entrega. Com mais de 16 anos de atuação em insumos base, hoje se tornou referência nacional em calcário e gesso agrícola. Kelly, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. Que momento maravilhoso de poder ter essa oportunidade incrível, um bate-papo com esse agrônomo, com esse profissional aí extraordinário. Fernanda, gratidão por esse espaço tão maravilhoso e tão rico. É sempre um prazer estar nesse espaço de aprendizados e dicas maravilhosas para a família do agro. Sim, e hoje nós temos o prazer de ter duas visões que se completam e entregam um olhar integral sobre o que realmente dá resultado na cana. E agora vamos começar? Bora! Rafael, muitos falam que a cana é uma cultura de longo prazo. Na sua experiência, qual é o fator mais negligenciado pelos produtores, mas que mais altera a produtividade no ciclo seguinte? Fernanda, Kelly, nós temos alguns fatores, né, que a gente chama detratores, né, de produtividade. E sem dúvida que um dos fatores que mais prejudicam a produtividade seria a compactação de solo, nós temos que cuidar do perfil de solo, né? Então, a presença do alumínio tóxico na subsuperfície, né, da camada 20 a 40 centímetros, né, de solo, a gente precisa da presença de cálcio nessa camada, né? Então, uma subsuperfície com presença de cálcio vai descer uma raiz que não tem impedimento químico. Ela vai descer, ela vai buscar nutriente, ela vai buscar água, tá? Então, nós precisamos de uma subsuperfície adequada para o desenvolvimento radicular, tá? Seria esse um dos principais fatores, né? E temos aí também alguns outros problemas, mas falando de fertilidade solo, né, de elementos, seria essa uma das principais
funções, né, do gesso agrícola, do calcário. Uau! E é muito interessante, viu, Rafael? Isso é muito real. Eu recebo relato de produtores onde a superfície está linda, mas a 40 centímetros o solo está morto, né? A cana, ela quer profundidade. Profundidade só acontece realmente ali com gesso, com cálcio, com enxofre, né? Com tudo isso que vai agregar aí a eliminação desse alumínio tóxico. Sensacional. Lembrando também, o Kelly, o Fernanda, o gesso agrícola, ele agrega também como um nutriente, como um macronutriente, né, tá? Para a planta, para a lavoura concluir o ciclo dela, tá? Então, é importante, reforçando aqui também a importância do gesso agrícola, né? Que tem como um componente essência principal dele ali o enxofre. Tá? O enxofre está também pensando também na nutrição da planta, tá? E que é importantíssimo, né? Kelly, falando do gesso agrícola, ele é citado como um insumo decisivo para a cana. Por quê? Olha só, Fernanda, o gesso ele é essencial porque ele faz aquilo que o calcário sozinho não consegue, né? Que é corrigir em profundidade, né? Ele leva cálcio e enxofre para as camadas mais profundas, né? Então, ele vai buscar os nutrientes ali que estão disponíveis, ele puxa a raiz, né? E aí o que acontece, né? Com todo esse conjunto da obra, ele neutraliza alumínio tóxico, abre caminho para a raiz. E a cana, ela precisa de um ambiente radicular profundo, porque ela só mostra seu verdadeiro potencial quando explora de 60 a 80 centímetros de solo. Sem gesso, a raiz para e nos 20 centímetros iniciais, né? A cana, ela fica rasa, ela fica sensível, instável e fraca. O gesso, ele é profundidade e profundidade é longevidade do canavial, né? Aproveitando a oportunidade, Rafael, quando você chega em fazendas de cana, qual é o erro estrutural mais comum que você costuma observar? Kelly, você comentou você utilizou um termo muito importante, estrutura de solo, tá? Perfil de solo, a fertilidade do solo ela é construída, tá? Ao longo dos anos, tá? Então nós temos que ter uma atenção à compactação do solo, tá? Nós temos que ter essa atenção à compactação, nós temos que tratar igual eu comentei, a fertilidade do solo sendo construída ano a ano, tá? Mas nós temos aí um dos principais elementos que são tidos como problema, o alumínio tóxico, tá? Ele é altíssimo. O hidrogênio também, o hidrogênio e o alumínio são altíssimos. O calcário vai trabalhar na superfície do solo e o gesso agrícola vai atuar na camada subsuperfície, na subsuperfície, né, do solo. Então, é questão de estrutura. A gente tem que trabalhar a estrutura de solo, tá? Nessa camada de 20 a 40 centímetros de solo. O sistema radicular da cana-de-açúcar é um sistema radicular agressivo. Ele tendo cálcio, né, tendo cálcio, magnésio, essa raiz vai desenvolver, tá? A planta vai buscar esses nutrientes, entendeu? A cana vai buscar esses nutrientes. Lógico, se o solo não tiver compactado, tem que ter uma atenção na compactação do solo também, tá? Só um complemento aqui também, a palhada ajuda bastante a evitar erosão de solo, compactação de solo, tá? A palhada da cana-de-açúcar tem um estudo que a colheita da cana deposita de resíduo, né, de palhada no solo, cerca de 15 toneladas de palha. Isso é muito importante. Essa palhada vai criar uma ciclagem de nutrientes. Então, assim, é questão de estrutura de solo. Você comentou, muito bom. Então, você comentou também cerca de 60 centímetros de solo. Então, a cana busca isso aí também. Pode perfeitamente. Solo estruturado, a raiz desenvolve. Então agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Quais são os maiores mitos
sobre a correção de solo na cana. Rafael. Os maiores mitos, achar que a cana-de-açúcar precisa de corrigir só na superfície, né? Então, nós precisamos do gesso agrícola percolando aquelas camadas, né, descendo e corrigindo a subsuperfície, né? Precisa corrigir subsuperfície, precisa ter cálcio na subsuperfície, né? Nessa camada de 20 a 40, 60 centímetros de profundidade, né? Acho que seria isso. Kelly complementa? Opa! E outra coisa também interessante dentro desses mitos é achar que o gesso serve só para argila. O arenoso ele também responde rapidamente, né, para todos os tipos de solo. E tem outra, né, achar que o gesso substitui o calcário. Não substitui. Cada um tem ali o seu papel e que vai realmente contribuir para que a planta, a raiz, ela vai buscar todo o nutriente ali disponível, né? Então, um complementa o outro. Só assim, a gente, só complementando sua fala, Kelly, a lavoura, né, culturas comerciais, né, que a gente explora hoje, elas precisam dar retorno econômico para a gente, né? E a cana-de-açúcar, toda lavoura, né, é uma indústria a céu aberto, tá? No caso da cana, ela está instalada no campo durante 365 dias por ano, né? Então, ali ela vai passar por períodos de seca, estresse. Então, precisa ter toda uma condições favoráveis, tá? Dessa cana descer raiz, dessa planta descer raiz, né? Para ela buscando água, nutriente, para poder passar esse período de estresse, né, durante todo o ano. Lembrando aí que a cana-de-açúcar tem a característica de estar, ela tem a possibilidade de chegar a 5, 6, 7 cortes, tá? Dependendo do manejo, ela pode, se for uma área irrigada, por exemplo, eu conheço uma área irrigada que o produtor está colhendo 12 cortes nessa cana. Então, assim, questão de perfil técnico mesmo de produtor, cada um tem a sua individualidade. Seria esse o pensamento. Maravilhoso. Rafael, agora mudando aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho da logística, ou melhor, como que a falta de logística ela vai impactar diretamente a operação? Logística, por que a logística é importante, meu pensamento? Kelly, Fernanda, a logística, ela tem que ser otimizada, né, com acompanhamento do representante, do vendedor, que seja. Por quê? Muitas vezes o vendedor ele efetua a venda para o produtor, mas não acompanha. Aquela logística atrasa, entendeu? Isso prejudica a janela de aplicação, né? Então, nós temos soluções para que tem uma janela de aplicação mais, vamos falar assim, que pode ser aplicada até depois do plantio, mas nós estamos falando aqui do básico bem feito, né? Então, usinas têm grandes áreas que precisa, uma usina tem 100 mil hectares, né? Aqui no Triângulo Mineiro, 80 mil hectares, então a logística precisa ser efetiva, tá? A logística precisa ser efetiva para não perder a janela de aplicação, para não atrasar um preparo do solo que vai atrasar um plantio, entendeu? E otimizar, né, o período, né, de emergência, né, da brotação, né, para que o plantio seja feito de maneira mais adequada e a planta consiga sair com vigor do solo, né, buscando um perfilhamento, um estande de plantas. Seria isso, a otimização da logística, né, é o começo da cadeia todinho ali. Uau! Olha, Rafael, que riquíssimo isso que você comentou, muito rico mesmo. E é por isso que realmente, assim, eu acompanho desde a tiragem do pedido até a entrega do produto, porque realmente, assim, tem que se ter aquele compromisso com o sucesso e o resultado do cliente, né? Ou seja, não existe sucesso sem prazo.
Então, ali, aquele pequeno atraso pode ser sinônimo de prejuízo e atrapalhar toda a cadeia ali que precisa. Então, é um conjunto ali, né, uma engrenagem que precisa estar andando ali em sintonia, que vai culminar no resultado ali extraordinário ali na lavoura, né, e na safra. Igual nós comentamos aí, a logística, ela precisa ser otimizada, né? A usina também tem que mandar a OC, né, a ordem de compra, com uma previsibilidade para saber se vai ter caminhão. Por exemplo, agora no fim do ano, em janeiro, o frete dá uma encarecida, né? Então, assim, tem que ter todo um preparo, né, para poder atender esse mercado aí. Ô Kelly, vamos falar um pouquinho da sua entrega estratégica no seu trabalho? Olha só, então, Fernanda e Rafael, né? Essa questão estratégica que a gente está dialogando aí sobre a questão da logística. É quando a logística vira parte do resultado, né? Então, eu faço desde o processo ali, pego o roteiro com o cliente, né? A gente faz todo aquele estudo conforme a demanda que o cliente traz para a gente, né? E nisso a gente vai vendo questão da rota, o prazo, a cotação do frete, né? O roteiro que foi passado pelo produtor, né? Onde ele quer que o produtor seja entregue. Então, acompanho, embarque, chegada, descarga, né? E aí a gente vai garantindo ali todo o processo, né? Pedido, nota fiscal, boleto, conhecimento de frete, né? Para o produtor. Isso significa o quê? Sem atraso, sem dor de cabeça, sem risco, né? E logística certa, né? Logística certa é sinônimo de aumento de lucro. Agora, o que vai definir, Rafael, um gesso de boa qualidade para a cana? Um gesso de boa qualidade para a cana, só para a cana, né? Acho que todas as culturas, o gesso agrícola cabe em todas as culturas exploradas, né? Teor de cálcio, tá? Teor de cálcio, teor de enxofre, igual eu comentei. Pensando em combate ao alumínio tóxico, pensando aí em nutrição de plantas, tá? Cálcio, nós temos que pensar também, só reforçando aqui, cálcio é importantíssimo na subsuperfície, né? Corrigindo aquela camada ali de 20 a 60 centímetros de solo. Teor desses nutrientes, né? É muito importante. Nutrindo a lavoura com esses nutrientes, né? Eu acho que é muito importante. Cálcio é parte estrutural de planta, né? Parede celular, tem cálcio. Então, assim, nós estamos falando de estruturação de planta, nós estamos falando de cálcio. Tem que ter gesso, tá? Cálcio tem enxofre também, né? A maior parte do cálcio é o enxofre. Nós temos que ter um enxofre também, naquela camada de solo ali, trabalhando o metabolismo da planta, né? O enxofre que atua na clorofila da planta, né? Então, a clorofila é um componente essencial para a realização da fotossíntese, que vai converter isso em biomassa, em produtividade. Então, Kelly, você complementa com a qualidade do gesso da Cultibras? Opa, então, sem sombra de dúvidas, um dos diferencial do gesso da Cultibras, que além dele ter o cálcio e o enxofre, ele vai também com pontos de fósforo, né, que é o P2O5, que ele vai variar ali de 1,2, de 1,5 a 5,2 de fósforo, 100% disponível para a planta, né? E o fósforo, toda a cultura, ele também precisa de fósforo, né? Que ele vai contribuir com a floração, com os frutos. Então, assim, o ponto de fósforo frente aos concorrentes que trabalham do gesso é um grande diferencial. E quando você aplica o produto de qualidade, o efeito na raiz, na brotação e na longevidade é nítido. Concordamos, Rafael? Concordamos, concordamos, acrescentamos um pouquinho também. É importante, né, a gente ressaltar, né, a importância, né, da análise de solo, né, para não fazer recomendação no escuro, né? A gente vê muito isso aí. É importante a aplicação de taxas variáveis, né, que é entrando um pouquinho na questão de agricultura de precisão, né? Nós podemos
Com taxa variável, a gente só aplica o insumo onde tem aquela mancha de produtividade, aí onde realmente precisa tá, aquele nutriente. Tá? Com aqueles, tem vários equipamentos com tecnologia para isso. Né? E a taxa variável está aí para ajudar, para, vamos falar assim, não desperdiçar insumo agrícola, que o mercado está com as margens bem apertadas, nós não podemos brincar, né? Numa etapa dessa que o mercado está arrochado, né? Vamos falar assim. Então, quer dizer, vamos resumir aqui. A gente não pode ficar sem o gesso agrícola, né? Sem o cálcio, sem o enxofre, sem o fosfato, porque é a base de uma boa nutrição para a planta, para o pasto, para tudo. Lembrando, e o né, assim, calcário? entrando aqui um pouquinho mais, só ressaltando a importância da análise do solo, talvez não tenha né, uma necessidade, uma recomendação, e assim, às vezes o produtor coloca cálcio ali que pode causar uma saturação de cálcio que prejudica a absorção de fósforo, por exemplo. Né? Então isso é muito importante, né, ter um equilíbrio de cálcio no solo, por isso que é importante fazer a análise do solo. Né? Kelly? Excelente. É uma coisa que ela sempre orienta os produtores, né, os clientes. É fundamental, sem sombra de dúvidas, né? Daí o Rafael, né, que não deixa mentir, porque realmente foi bem assertivo aí a ponderação sobre a importância da análise de solo, né? Realmente fazer aquela recomendação ali na base do olhômetro, e como assim, tá tudo ali meio enxugado, então quanto mais funcional e assertivo for, né, com base na análise de solo, não tem erro. Que a análise de solo vai estar ali fazendo a ressonância, né, o raio-x ali do solo, e dessa forma realmente vai estar disponibilizando ali para aquele solo, de fato, aquilo que ele precisa, né, o ponto de equilíbrio. Né? Importante que a análise de solo ela seja bem distribuída, né, com pontos georreferenciados, né, para a gente realmente saber onde que aquele talhão, onde que aquela área está realmente necessitando mais da correção. Né. A gente volta a falar, né, para conseguir evitar desperdício de insumo agrícola. Né. Sim. Rafael, quais indicadores você considera essenciais para monitorar o desempenho da cana? Quais indicadores? Olha, ano a ano, o TCH ele tem que se manter, né? A gente espera, né, que perca aí cerca de 10, né, de produtividade, corte a corte, mas essa conta tem que fechar no fim do ciclo ali. Então, acho que o TCH é muito importante. A cana-de-açúcar não é diferente, né, de outras culturas, né? Ela necessita de algumas operações e isso onera muito o custo, né, da produção. E eu acho que o TCH é um dos principais indicadores ali, né, o TCH e o ATR, tá? O açúcar total recuperado. A produção de açúcar por hectare, que o produtor tanto brilha o olho aí na hora que fica de olho, né? Quanto que deu minha cana de TCH, quanto que deu minha cana em ATR. Então, são os principais indicadores aí. E aproveitando a oportunidade nessa pergunta aí da Fernanda, Rafael, o que muda na colheita quando o solo ele está corrigido? Produtividade, tá? Nós estamos falando de fertilidade de solo aqui, perfil de solo, esse é o nosso foco aqui. Muda tudo. A colheita, a planta desce raiz, tá? Com solo corrigido, não tem aquela camada tóxica que com a presença de alumínio, para a gente entender, onde tem alumínio não tem cálcio, tá? Nós precisamos ter um cálcio numa quantidade certa para combater aquele alumínio e aquele hidrogênio tóxico que está no solo. Tá? Então, se nós temos um solo corrigido, né, nós estamos falando de fertilidade do solo, presença de cálcio, presença de magnésio,
tá? Que vão combater a acidez do solo, né? Que vão combater a acidez do solo. Então, nós precisamos de cálcio, precisamos de magnésio, precisamos de enxofre, né? Que são macronutrientes, tá? Nós estamos, lógico, também temos outros nutrientes importantíssimos, né? Para a gente concluir o ciclo da cultura, mas nós estamos falando aqui de fertilidade do solo, então seria isso. Agora, definam para mim, os dois, de uma forma bem rápida e simples. O que é uma gestão inteligente da cana? Olha, eu vou começar então. Eu acredito que é tratar o solo como investimento, não como um custo. Rafael? Então, Kelly, você comentou, foi muito precisa, né? Muito inteligente, né? Na colocação. O solo é o nosso maior investimento, tá? Um produtor rural, ele tem o solo como um patrimônio. A usina tem o solo como um patrimônio. O que a gente faz com o patrimônio? A gente cuida, quer multiplicar ele, né? Então, solo, a gente tem que investir no solo, na construção da fertilidade do solo. Então, a gente precisa investir nessa fertilidade, precisa investir no perfil do solo, tá? A gente precisa investir em calcário, em gesso. Falando em fertilidade, isso é muito importante, né? Falando de cana-de-açúcar, é uma cultura que está no solo ali durante 5 ciclos, né? Em média, estava falando, 5 a 7 anos no solo, 5 a 7 ciclos, e precisa estar entregando para o produtor aquele ali. Porque a usina cobra dele, né? O CTT, né? Então, essa conta precisa fechar, né? Então, eu acho que seria isso. Kelly, qual é o erro mais caro que o produtor comete? olha, o Rafael destacou bastante, a gente falou muito aqui, é chover no molhado, mas sem sombra de dúvida é aplicar gesso sem análise, né? Literalmente é jogar dinheiro fora e ainda pode saturar nutrientes, né? Então, Sim. É importante, é um assunto que eu gosto bastante, saturação de nutrientes, né? Como, Fernanda, Kelly, quando a gente disponibiliza, satura cálcio, por exemplo, eu volto a falar que a gente prejudica a absorção de fósforo. A importância da gente fazer análise de solo, né? Para fazer uma recomendação precisa, né? Para acertar na dose, tá? Aí eu te pergunto, Rafael, não sei, vamos ligar uma resposta, uma pergunta na outra. Qual seria então uma inovação simples, mas ainda é pouco usada na cana? Inovação simples, mas pouco usada na cana. Olha, nós temos aí algumas tecnologias, sim, né? Algumas soluções, né, que tem aí no mercado, mas o produtor precisa fazer um arroz com feijão bem feito, né? Investir em análise de solo, né? Tem empresas aí muito credenciadas, né, sérias no mercado para fazer essas análises. Que eu acho que tudo começa por aí, com a análise de solo, né, com uma logística otimizada. Precisa ter todo um acompanhamento lá do representante, do vendedor, né? E produtor, a usina, eles compram de quem eles confiam, né? Quem sabe que vai entregar no prazo. Sim, verdade. Agora, Kelly, como sua operação reduz custos? olha só, Fernanda. Bom, primeiro, porque eu faço, procuro deixar aquela tranquilidade para o produtor sem levar preocupação para ele. Ou seja, tudo aquilo que puder fazer, eu faço. Ou seja, cotação, eu pego o roteiro com o produtor, prazo, embarque, nota fiscal, fiscalização da chegada, né? O produtor só vê o caminhão descarregando no lugar certo e na hora certa. Então, eu literalmente transmitir para ele toda essa tranquilidade. É o que o Rafael aí destacou, né, sobre essa importância do produtor poder ter essa tranquilidade de saber de quem que ele está comprando. Não simplesmente, né, tirar pedido e depois que tirou o pedido se vira. Não, realmente faço questão ali de acompanhar todo o detalhe, do início ao fim e o pós-venda também, né? Então, é muito importante esse conjunto aí, acompanhar de perto. Compromisso com o resultado ali do nosso cliente, do nosso produtor, né?
Importantíssimo. Rafael, agora como você enxerga o futuro da cana? Com o Fernando, Kelly, o futuro já está acontecendo, né? Já. O futuro já está acontecendo, a tecnologia está cada vez mais presente no campo, né? Hoje a gente vê colhedoras de cana com tecnologia de leitura da, que entregam para a usina, né? Para a associação, né? Um mapa de produtividade que produziu em tonelada de cana por hectare ali. Já tem essas tecnologias embarcadas já. Então, o futuro da cana ele tem que ser sustentável. É igual eu volto a falar que a conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar no fim do ciclo, né? Tem. Para a gente, trazendo um número aqui que é interessante, um dado que é importante aqui, o Brasil é um país de juros altíssimos, né? Então, a taxa anual de juros aí, girando em torno de 10, 15%, né, ao ano, nós não podemos brincar. Então, a tecnologia tá aqui para ajudar a gente, né? A agricultura de precisão está aí presente no campo. O produtor tem que começar a pensar nisso aí, nessa possibilidade. Tem que ser sustentável. Tá? E a tecnologia está aqui para otimizar esse processo aí. É verdade. E seu conselho final, Kelly, para os produtores de cana? Olha, com todo esse conjunto da obra, o que a gente entende que é importante? Cuide da raiz. A raiz cuida da sua safra, né? Então, igual falar, a natureza ela é perfeita. Quando tem-se todo esse cuidado ali com a base, naturalmente, inevitavelmente, vai vir esse agradecimento aí com uma safra aí memorável, né? Como diz o Rafael, o arroz com feijão, né? O básico bem feito. Então, a raiz cuida da sua safra, cuida da raiz e a raiz cuida da sua safra. É isso. Gente, infelizmente nós chegamos ao final de mais um programa Raiz Resultado com Kelly e Rafael. Muito obrigada pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento técnico com tanta clareza. Eu tenho certeza de que milhares de produtores sairão deste episódio com ações concretas para aplicar já na próxima safra, né? Kelly, suas considerações finais, por favor. Olha, Fernanda, mais uma vez gratidão, muito obrigada. Obrigada a toda a família do agro que nos acompanham. E lembre-se, análise de solo bem feita, mais correção planejada, mais aplicação no momento certo. Então, realmente, assim, gratidão. E gratidão também, Rafael, por essa oportunidade aí de trazer conhecimentos aí riquíssimos para todos nós. Muito grata. Eu que agradeço, Kelly, lembrar do meu perfil, né? Fernanda, agradeço aí pela oportunidade também, as duas, né? Precisando, nós estamos aqui disponível sempre, a gente sempre arruma um espaço na agenda para atender aqui a nossa conversa. É sempre bom bater papo, né? Eu gosto sempre, fertilidade do solo está no meu coração, eu sou pós-graduado em fertilidade do solo, nutrição, então eu gosto bastante desse assunto, né? E nós estamos diariamente aqui levando esse conhecimento também para o campo, para o produtor, né? Criando relacionamento, né? Dando essa assistência, né? Vamos falar assim, nós estamos na ponta também, rodando o campo, levando esse conhecimento aí, ajudando esses produtores, né? Vamos falar assim, nesse mercado, igual eu volto a falar aqui, de margem apertada, nós não podemos brincar. Então, conhecimento é produtividade. Rafael, nós agradecemos demais a sua vinda ao programa. Você tem muito a acrescentar, né? E, bom, gente, muito obrigada a vocês que nos acompanhou, né, até aqui. Que curta, compartilhe, envie esse episódio para o seu grupo de produtores. A semana que vem tem mais Raiz Resultado e um excelente período de campo a todos. E até lá. Um abraço. Um abraço.